Olá, eu sou a professora Mariana Vale, do Departamento de Ecologia, e bem-vindos novamente aos Seminários em Ecologia. Essa é uma disciplina que está sendo ministrada durante o período letivo excepcional de 2020. Então, no nosso quinto seminário, a gente vai receber a doutora Luciana Barsante, que vai falar sobre migração altitudinal em aves. Você vai encontrar maiores informações sobre a doutora Barsante nos detalhes desse vídeo. Luciana, está contigo. Oi, Mariana. Olá, pessoal. Vou dividir aqui a tela com vocês, só um minutinho. Bom, Mariana, se tiver qualquer problema aí com o microfone, você me avisa, tá bom? Pode deixar. Então, hoje, gente, eu vou falar para vocês sobre migração altitudinal de aves. Meu nome é Luciana Barsante, como a Mariana já falou. Eu sou doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fui orientada pela professora Maria Alice dos Santos Alves, e a Mariana me co-orientou no capítulo da minha tese, no qual eu trabalhei com a migração altitudinal de aves. Essa espécie aqui está representando as aves que migram altitudinalmente, chama Corapipa altera, tangará de tufo branco, alguma coisa assim, que seria a tradução do nome dessa espécie. E como no meu trabalho eu estudei, então, uma parte falando sobre a migração altitudinal, é por isso que a Mariana me convidou para falar sobre isso hoje para vocês. Então, a primeira pergunta que vem é o que é migração, né? E o que é migração em aves? De uma forma ampla, a gente pode falar que a migração, definir migração como um ciclo de movimentos sazonais de indivíduos que vão de uma área reprodutiva para uma área não reprodutiva. E logo vem na cabeça os gansos ou aquelas aves que fazem as grandes migrações. Tem até um filme que chama Migração Alada, um filme bem bonito, que mostra a migração das aves, geralmente então essas migrações longas. Num sentido mais restrito, a gente pode definir a migração como sendo os movimentos realizados sazonalmente por indivíduos de uma determinada população que se desloca, então os indivíduos dessa população, eles se deslocam entre uma área de reprodução e uma área que não é de reprodução. A gente pode chamar essa área como área de alimentação ou área de descanso. Aqui nesse mapa, que é um mapa lá do Laboratório de Ornitologia de Cornell, dá para a gente ver um exemplo de algumas espécies que fazem essa migração longa que eu falei anteriormente. Cada um desses pontos, são 118 pontinhos aí, cada um desses pontos representa uma espécie. Então, não necessariamente que a espécie vai voar só por esse lugarzinho que o ponto está percorrendo aí. Mas o que é legal nesse mapa é que dá para a gente ver que várias espécies vão fazer a migração da América do Norte para a América do Sul. E a gente consegue ver aqui pela data que esses animais eles estão fugindo do inverno na América do Norte, vindo passar o inverno aqui na América do Sul. Então, é um exemplo de migração de aves. Uma dessas aves que faz esse tipo de migração aí, então um desses pontinhos aí, é a batuíruçu, que é essa espécie aqui, Pluvialis dominica. Esse tipo de migração que eu falei é uma migração de longa distância. É só um tipo de migração. Aqui eu coloquei um outro exemplo, que é um exemplo de um maçarico. Então, esse maçarico vive no Alasca, no Canadá, no norte da América do Norte. Ele reproduz lá, ficou pequenininho aqui, mas tem um ninhozinho dele para a gente saber que ele está reproduzindo aqui na América do Norte. E ele faz uma longa migração, chegando até o Brasil, o sul da América do Sul, então vai também para a Argentina, para o Uruguai, principalmente no litoral, que esse animal vai passar o inverno austral, ele passa o inverno na América do Norte, na verdade aqui na América do Sul, e depois ele volta
para a América do Norte. Então, a migração, ela sempre tem esse ciclo de ir e voltar. É diferente, por exemplo, de um deslocamento que a gente chama de dispersão, quando o animal só vai e dispersa. Um outro tipo de migração é uma migração de curta distância, que alguns de vocês devem conhecer, um passarinho que se chama tesourinha, tirano savana, que está aqui representado por essa figura, que reproduz na Amazônia, mas depois da reprodução ele desce para o sul, sudeste do país, onde ele passa parte do ano. Então, ele passa a parte do ano aqui. Quando fica inverno aqui para a gente, né, no sudeste, no sul, ele sobe para a Amazônia e vai reproduzir lá. É um tipo de migração também, porque tem esse ciclo de ir e voltar, mas a gente chama de migração a curta distância. Então, nem toda migração é uma migração de longa duração, é aquela migração que a gente vê aquela formação em V das aves. Existem também outros tipos de migração. Essas migrações, elas são mais conhecidas e mais estudadas no hemisfério norte. Aqui no Brasil, a gente tem alguns estudos, mas ainda a gente tem muito que caminhar. Mas eu trouxe aqui 2 exemplos de estudos, 2 revisões importantes que foram publicadas aqui no Brasil. A primeira revisão foi publicada pela Maria Alice dos Santos Alves, que é professora na UERJ, muitos de vocês devem conhecer. Ela foi publicada em 2007 e nessa revisão a Maria Alice falou de vários sistemas de migração, vários tipos de migração. Entre esses tipos de migração, então ela falou os de longa e os de curta duração. E recentemente, em 2018, foi publicada uma outra revisão sobre a migração de aves no Brasil e eles conseguiram fazer uma revisão mais ampla do que a Maria Alice fez em 2007, porque eles entraram em contato com vários pesquisadores. Então, a Marina Somenzani, que foi a autora principal desse trabalho, quem conduziu esse trabalho, mas vocês podem ver que tem vários outros autores importantes aqui, vários nomes importantes da ornitologia são autores desse trabalho, e eles reuniram muita informação importante sobre as aves que migram aqui no Brasil. Então, hoje a gente conhece um pouquinho mais disso, mas não significa que não falta trabalho. Ainda tem muito trabalho para ser feito no Brasil. E aí, sim, finalmente, a migração altitudinal de aves. A migração altitudinal de aves é um tipo de migração de curta duração, de curta distância. Essa migração de curta distância, ela pode ser definida como movimentos sazonais de indivíduos de área reprodutiva para áreas não reprodutivas. Então, nessa figura aqui esquemática que mostra todos os biomas do mundo, a gente pode ver, porque essa migração altitudinal pode ocorrer em todos esses biomas, a gente pode ver aqui o que a gente conhece mais, né? Aves que ocorrem nas florestas tropicais, que podem subir e reproduzir em áreas mais altas, com temperaturas mais amenas, e descer para áreas com temperatura mais amenas durante o inverno. Então, o que a gente sabe sobre migração altitudinal, o que existia sobre migração altitudinal até então, era que a migração altitudinal ela pode ocorrer tanto em áreas temperadas quanto em áreas tropicais, mas ela era muito mais comum, pelo menos era o que havia publicado anteriormente, é que esse tipo de migração era muito comum nas regiões tropicais. Geralmente a área de reprodução das aves ficava localizada nas áreas mais altas, e quem fazia esse tipo de migração eram principalmente as aves frugívoras e as aves nectarívoras. Isso estaria relacionado com a flutuação da alimentação desses animais. Então, como existe uma sazonalidade na produção de frutos e na produção de néctar das plantas, as aves que dependem de frutos e de néctar teriam que seguir aí as plantas que têm fruto e néctar. Então, dependendo da altitude que tivesse fruto e néctar, essas aves estariam nessas altitudes.
Então, só para exemplificar melhor no que a gente conhece, a gente tem aqui algumas fitofisionomias da Mata Atlântica. A gente pode ver, por exemplo, uma espécie que se reproduz na floresta alto-montana, ou na floresta montana. Essa espécie, então, reproduz aqui em cima. Depois que acaba a reprodução dessa espécie, ela migraria para baixo, passaria um tempo na baixada e depois, novamente, ela continuaria o ciclo de migração dela e voltaria para as regiões mais altas para fazer a reprodução novamente, para se reproduzir novamente. Então, a área reprodutiva são as terras mais altas e as áreas de descanso e áreas de alimentação são as terras mais baixas. E, ao ver essas migrações, veio um monte de pergunta na nossa cabeça. E aí a gente resolveu fazer, então, um trabalho de revisão sobre isso. Então, eu, a Maria Alice e a Mariana resolvemos fazer um trabalho de revisão sobre o assunto. E as perguntas que a gente gostaria de responder, fazendo uma revisão sobre isso, né, eram: quantas espécies que realizam migração altitudinal? Essa migração ela vai ocorrer em todo o mundo? Todas as regiões do globo têm esse tipo de migração? A flutuação do alimento está relacionada com a migração? É só néctar e fruto mesmo que faz as aves migrarem? Isso ocorre em todo o mundo? E por que as aves migram altitudinalmente? O que é que faz essas aves migrarem? Então, em busca dessas 4 perguntas, a gente foi fazer a nossa revisão, em busca de responder essas 4 perguntas, né? A gente foi fazer uma revisão bibliográfica. Nossa revisão bibliográfica começou com uma busca por artigos científicos na base de dados Web of Science, e aí a gente procurou no período de 1946, que é quando a base de dados começou a estar disponível. Na verdade, a gente tem acesso aos artigos desde 1946 na base de dados, até março de 2017. E a gente usou uma combinação de palavras que são aves, várias palavras relacionadas com altitude, como altitude, elevação, regional, vertical, local, curta distância e inclinação. Essas palavras elas estão relacionadas, então, com a migração, o movimento que essa ave faria de uma área para outra, e que esse movimento está relacionado com a altitude. Isso porque, ao ler alguns artigos, a gente reparou que não existe uma padronização no nome desse tipo de deslocamento. Então, ele pode ser chamado de deslocamento de curta distância, ele pode ser chamado de deslocamento local, ele pode ser chamado de migração em diferentes elevações e não em diferentes altitudes. Então, a gente usou todas essas palavras para que a gente conseguisse pegar o maior número de artigos possíveis. E com relação ao movimento do animal, a gente colocou movimento e migração. A gente não colocou outros tipos de movimento, como deslocamento ou dispersão, porque o nosso foco é realmente na migração, que tem esse movimento de ir e vir, né, de ir e voltar. Então, a gente fez essa pesquisa e ainda procurou mais informações nas referências bibliográficas dos artigos que a gente encontrou. Então, no total, nós encontramos 136 artigos. Na verdade, assim, quando a gente faz essas pesquisas, a gente encontra muito mais artigo, né? Nós encontramos 1.850 artigos aproximadamente. Eu li o resumo de quase todos eles, porque alguns a gente consegue ver só no título ou no início do resumo que ele não tem nada a ver com o que a gente queria. Então, a gente já descarta esse artigo. E outros a gente tem que ler o resumo inteiro para saber se esse artigo realmente tem a informação que a gente precisa ou não. E aí, depois de fazer essa triagem, a gente analisou na íntegra, então leu todos os artigos, foram 136 artigos que a gente leu na íntegra. Nesses 136 artigos, então, nós encontramos 681 espécies que realizam migração altitudinal. E essas espécies estão, sim, distribuídas pelo globo.
Mas o que a gente pode ver é que os estudos eles estão concentrados principalmente nas Américas. Os países que não têm estudo, a gente consegue ver que eles estão em branco, e os países que têm maior número de estudos estão na coloração preta. Então, aqui a gente consegue ver Estados Unidos e a Costa Rica com um número muito elevado de estudos. Então, foram esses dois locais que a gente encontrou o maior número de estudos. Como a gente viu 681 espécies que realizam migração altitudinal, a gente achou pouco, afinal de contas, são mais de 10 mil espécies de aves. Será que esse número que a gente encontrou foi pequeno realmente porque são poucas espécies que realizam migração altitudinal? Ou é porque a nossa amostragem foi pequena, porque a gente só encontrou 136 artigos que falavam sobre a migração altitudinal? Bom, para não ter desses problemas, a gente resolveu pesquisar mais sobre as aves. Então, a gente foi atrás de mais informações sobre a migração altitudinal das aves no livro Handbook of the Birds of the World, que traz todas as espécies de aves do mundo, então, as em torno de 10 mil espécies de aves. Esse livro fala de cada uma delas e tem uma seção que se chama movimentos. Então, a gente consegue ver se o animal é residente, se o animal faz algum tipo de migração, como é que é a movimentação desse animal. Então, a gente olhou uma a uma e conseguiu ver isso com a ajuda da Mariana, aluna da Mariana, né? A gente conseguiu ver cada uma dessas espécies aí, qual espécie que fazia migração altitudinal. Então, agora a gente já tinha uma maior segurança para falar se a nossa amostragem era pequena ou não. Então, agora, avaliando as 10 mil, quase 10 mil espécies de aves, a gente conseguiu ver que a quantidade de espécies que realizam migração altitudinal é de 1.238 espécies. Então, a gente conseguiu responder aquela primeira pergunta: quantas são as espécies que realizam migração altitudinal? Mas vocês podem reparar que eu anotei aqui que realizam ou provavelmente realizam migração. Isso porque muitas espécies elas aparecem como provavelmente migrante ou nos artigos ou no handbook. Isso porque não existe tanto estudo ainda sobre essa espécie para a gente confirmar que aquilo é realmente uma migração. Precisa de mais estudo, mas a gente deixou essa informação aí para as pessoas. Então, essas mais de 1.200 espécies que realizam migração altitudinal estão distribuídas em 130 famílias. Dessas 130 famílias, a gente vai ver que as 6 as 6 que têm mais espécies, são essas 6 que estão aqui. Elas vão ter em torno de 34% de todas as aves migrantes altitudinais, sendo que uma família, Trochilidae, é a família dos beija-flores, e as outras famílias são famílias de passarinhos, são famílias de passeriformes. E aí a gente vai ver família, então, né, como a dos beija-flores, que é nectarívora, família de espécies frugívoras, como a família Traupida, e outras famílias que têm espécies onívoras, muitas espécies insetívoras, mas esse assunto fica para mais tarde. Com relação à migração altitudinal ocorrer ou não em todas as regiões do mundo, né? Como é que isso está distribuído? A gente conseguiu ver, sim, que várias espécies em diferentes continentes fazem migração altitudinal. Para ver isso de uma forma mais científica, né? Não adianta a gente falar que ela está distribuída em todo o mundo. A gente olhou as regiões zoogeográficas, são as regiões onde estão distribuídos os animais do planeta, e a gente vê uma fauna diferenciada em cada uma dessas regiões. Então, começando pela região neotropical, foi a região na qual a gente encontrou o maior número de aves migrantes altitudinais, 543 espécies, seguida pela região paleártica, que está aqui em laranja,
com 361 espécies, e a região Indo-Himalaia, com 355 espécies. As outras duas regiões com um número considerável de migrantes altitudinais foi a Neártica e a Afrotropical. E, por fim, a australiana, que teve apenas 81 espécies de aves migrantes altitudinais. Então, a gente conseguiu responder duas das nossas perguntas. A terceira pergunta foi com relação à flutuação do alimento, se isso está relacionado com a alimentação, com a migração altitudinal dos animais. Para avaliar isso, a gente teve que avaliar, então, o que essas aves comem, né? Então, para isso, a gente avaliou qual a principal guilda de forrageamento de cada uma das aves, e, por sorte, a gente encontrou um pesquisador fez um trabalho importante, publicou, e a gente teve acesso a essa publicação de Ilman e colaboradores em 2014, e ele traz aí a informação de aproximadamente 10 mil espécies de aves no mundo, falando o que esse animal, qual é o item alimentar que esse animal principalmente consome. Das nossas 1.238 espécies, a gente conseguiu encontrar guilda de forrageamento para a maioria, foram 1.235 espécies. E elas estão distribuídas, então, nas guildas invertívora, que são as espécies que se alimentam de invertebrados, que foi a maior guilda que a gente encontrou, 41,9%. Frugívoras e nectarívoras, então as espécies que se alimentam de frutos, ou então as espécies nectarívoras que se alimentam de néctar. A gente colocou essas duas guildas juntas, porque era a guilda que a gente tinha mais interesse de avaliar. Onívora ou hominívora, está correto escrever das duas formas, as espécies que se alimentam tanto de itens vegetais como itens animais, foram 18,5%, planctívoras, que são espécies que se alimentam de algum item vegetal, sem ser frutos e néctar, então são as aves que se alimentam de grãos, que se alimentam de folhas, então as folívoras, granívoras, e carnívoras, as espécies que se alimentam de vertebrados, de material em decomposição. Então, a gente consegue ver que a maioria aqui foram espécies que se alimentam de invertebrados. E isso é esperado, já que se a gente for olhar de todas as espécies do mundo, dentre essas 10 mil espécies de aves, a maioria das espécies se alimentam de invertebrados. Agora, colocando isso nas nossas regiões zoogeográficas, o que a gente consegue observar? Que as guildas, elas vão ter uma distribuição em todas essas regiões, e na maioria das regiões o que a gente vê é que as espécies invertívoras, elas têm um maior número, exceto na região neotropical. Na região neotropical, o que ocorre é que as espécies frugívoras ou espécies nectarívoras tem o maior número aí de espécies que fazem migração altitudinal. Isso é diferente do que a gente esperava se a gente for pensar numa proporção de espécies que a gente observa em cada uma das regiões. Então, como é isso? Que proporção de espécie é essa? Se eu for olhar todas as espécies que ocorrem no mundo, qual é a guilda dessas espécies? Como eu tinha falado anteriormente, a maioria são de animais que consomem invertebrados, são invertívoras. Então, o que a gente esperava encontrar é que a maioria das aves que migrassem altitudinalmente também fossem aves que se alimentassem de invertebrados. Mas muita da teoria que fala sobre migração altitudinal, que eu falei lá no terceiro slide, fala que as aves fazem migração altitudinal por causa da flutuação do alimento. Aí entram as espécies frugívoras e nectarívoras. Então,
ou a gente ia ver muito invertebrado as espécies comendo, as espécies invertívoras sendo migrantes altitudinais, ou a gente ia ver, na verdade, muitas espécies frugívoras e nectarívoras, porque é o que toda a literatura está falando. E a gente vê que isso só foi verdade, na verdade, foi maior do que a proporção esperada na região neotropical. Então, toda publicação que a gente vê está falando a verdade. Sim, as aves que fazem migração altitudinal, elas são principalmente nectarívoras ou frugívoras, mas só as aves da região neotropical. As aves das outras regiões, aqui essas aves que estão circuladas aqui em vermelho, que está mostrando os resultados significativos, eu posso ver que na região Indomalaia, na região neártica ou na região paleártica, na verdade, a proporção foi muito menor do que a esperada. Uma proporção muito maior do que a esperada só ocorreu na região neotropical. Então, esse resultado que a gente encontrou é uma contribuição muito legal, uma contribuição muito importante para a ciência, porque, na verdade, o que a gente consegue ver avaliando, fazendo toda essa revisão, avaliando aproximadamente aí, as 10 mil espécies de aves, mas, na verdade, só as que fazem migração altitudinal, então cai para 2.038 espécies de aves que fazem migração altitudinal. De todas essas daí, o que a gente consegue ver é que a maioria que faz migração altitudinal, na verdade, são espécies invertívoras. Só na região neotropical é que a literatura que antigamente falava aí que ocorria migração altitudinal para espécies principalmente nectarívoras e frugívoras, isso é verdade só na região neotropical. E, por fim, vem a pergunta: por que as aves migram altitudinalmente? Bom, a gente não tem uma resposta concreta para isso ainda, porque a maioria dos estudos foram realizados no neotrópico, como vocês puderam ver pelos artigos que a gente encontrou. Um segundo motivo é porque poucos estudos são estudos empíricos. Dos estudos que testaram ou que falam sobre o porquê as aves migram, foram 88 estudos. Apenas 10 desses estudos testaram empiricamente por que as aves migram. E a maior parte desses estudos foram realizados na Costa Rica pela equipe da professora Alice Boyle, que trabalha com essa espécie aqui, Corapipa altera, que a gente consegue ver um macho e aqui uma fêmea. Então, muito do nosso conhecimento que foi testado empiricamente é um conhecimento que a gente tem em cima de uma espécie ou pouquíssimas espécies em poucas regiões. Então, ainda tem muito que estudar. As hipóteses que foram testadas, elas falam sobre os recursos alimentares serem uma resposta por que essas aves migram. Outras falam sobre condições climáticas e outras hipóteses falam sobre as oportunidades reprodutivas e de nidificação. Então, resumindo aí essas hipóteses, vocês podem ver que são vários autores aqui que falam sobre essas hipóteses, alguns testaram, né, 10 desses estudos aí testaram realmente essas explicações. E com relação ao recurso alimentar, o que muitos autores falam é que esses animais, que as aves, elas migram para altitudes mais elevadas em busca de uma maior disponibilidade de recurso. Nessa altitude mais elevada, elas se reproduziriam. Então, o recurso alimentar explicaria porque a ave migra para cima, mas não explica porque a ave migra para baixo. E isso pode estar relacionado com o tipo de floresta, né? Se é uma floresta primária, se é de crescimento secundário, isso não tem muita importância para as aves, elas ocupam qualquer floresta aí, desde que tenha fruto, pelo menos o que está falando aqui nesse estudo. E não vai ser verdade para todas as espécies, né? E um trabalho muito interessante fala sobre
as oportunidades limitadas de forrageamento que algumas espécies vão ter nas elevadas altitudes. Isso vai estar relacionado com as condições climáticas também, que é a próxima variável que eu vou falar, mas já vou explicar de uma vez aqui, porque está relacionado com o alimento também. Então, a nossa famosa espécie Corapipa altera, um tangará, né, da Costa Rica. Esse tangará, ele teria que tomar uma decisão se ele migra ou não, dependendo das condições desse animal. Na verdade, o animal que é frugívoro, ele teria que avaliar as condições físicas dele para ver se ele consegue ficar na altitude mais elevada, que exige mais fisiologicamente desse animal. Esse animal ele só conseguiria se manter fisiologicamente numa altitude mais elevada se ele tivesse recursos para isso. Esse animal ele tem que estar com uma condição física melhor. Entretanto, animais que têm um tamanho menor ou animais que estão parasitados, que não estão numa condição física boa, ele não consegue se manter. Então, para evitar a morte, esse animal nas condições climáticas das altitudes mais elevadas, esse animal teria que fazer a migração para as altitudes mais baixas, com temperaturas mais amenas, e aí o animal consegue sobreviver, por exemplo, o jejum noturno, sem se alimentar, e ele vai conseguir sobreviver. Se ele ficar numa região mais alta, mais fria, sem se alimentar e gastando mais energia para manter a homeostase dele, esse animal poderia morrer. Então, no caso do Corapipa altera, o que a equipe da Boyle avaliou foi que os machos seriam os animais mais propensos a descer para as baixas altitudes, porque eles são animais de menor tamanho corporal. Então, é uma explicação que relaciona tanto os recursos alimentares quanto as condições climáticas. E outras explicações estão relacionadas com a busca de alimento, mas não para reprodução, e sim para a realização de muda das aves. As condições climáticas, então, podem estar relacionadas, né, com as condições fisiológicas desse animal, de se manter lá nas altitudes mais elevadas, como eu falei, que ocorre com o Corapipa altera. E as outras explicações estão relacionadas com a reprodução. Nessas explicações, na verdade, quem migra altitudinalmente geralmente são as espécies que são menos competitivas, ou as espécies não, desculpa, os indivíduos que são menos competitivos. Então, se as espécies reproduzem nas baixadas, os indivíduos que não conseguem reproduzir, os indivíduos que não são competitivos, são subordinados, eles teriam que migrar para altitudes mais elevadas para fazer reprodução dele lá. Não que as altitudes mais elevadas fossem melhor, eles não tiveram um resultado melhor, eles produziram menos filhotes ou tiveram que alimentar os filhotes com um alimento mais pobre, com menos proteína, por exemplo. Então, na verdade, eles foram empurrados por competidores mais fortes para áreas menos propícias para a reprodução. Bom, então são essas as explicações, mas como eu falei, a maior parte dos estudos foram testados. Os estudos que foram testados, né, são só 10, foram testados na região neotropical. Tem alguns poucos, como esse aqui, foi testado na América do Norte. Então, para a gente responder essa pergunta de uma forma melhor, é necessário que a gente estude muito mais a migração de aves e estude ela empiricamente. Tudo isso que eu falei para vocês até agora foi resultado, então, dessa revisão de literatura que a Mariana Vale, que é a professora dessa disciplina, e a Maria Alice dos Santos Alves, que é a professora da UERJ, que dá aula aí no Fundão também, que, então, publicamos aí esse trabalho, né? Nós fizemos esse trabalho aí, que foi bem legal, assim, no sentido de quer dizer, espero que as pessoas também achem ele legal, mas é que
foi um esforço muito grande, né, Mariana, para a gente conseguir fazer essa lista tão grande de aves e a gente teve um resultado bem bacana. Bom, mas não para por aí, né? Existem novos desafios aí para o estudo da migração altitudinal e o que a gente pode sugerir, né, são estudos que veja a migração altitudinal como um fenômeno comportamental, ecológico e evolutivo, porque, na verdade, é isso que a migração altitudinal sistematizar a busca de informação sobre a migração altitudinal. Não só a informação que a gente produz dentro de um laboratório, e aí a gente indica o uso de técnicas avançadas, como a utilização de marcadores cada vez tipo radiocolar, né, que nas aves, na verdade, é uma mochilinha, mas tem marcadores cada vez menores que podem ser usados até em beija-flores, ou isótopos estáveis que podem contar para a gente aonde esse animal esteve. Então, a gente pode usar essas técnicas mais avançadas para entender melhor sobre a migração altitudinal, mas não só esse entendimento dentro de um laboratório, mas também uma melhor comunicação entre os pesquisadores. Entender melhor quais são os mecanismos que estão relacionados à migração altitudinal e também, e principalmente, aumentar os esforços aí em outras áreas muito importantes, como as áreas de megadiversidade, para a gente entender melhor a migração altitudinal. Por exemplo, na região neotropical, a gente vê que a concentração de estudo está sendo na Costa Rica, mas os Andes têm uma grandiosidade, tanto em questão de altitude, quanto no tamanho, se comparado com a cordilheira que tem na Costa Rica, que pode trazer para a gente bons frutos, né? Muitos estudos podem ser realizados ali. Então, fica aí o convite para a gente estudar cada vez mais a migração altitudinal. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada. Aqui está o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me escrever. É isso, Mariana. Muito obrigada, Luciana. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar o like. Lembrando, então, para os alunos que estão inscritos na disciplina, que nós vamos colocar materiais adicionais e atividades associadas com essa palestra na plataforma educativa online da disciplina. Muito obrigado e até a próxima.